Vamos lá, quantos buracos tem um canudo? Um ou dois? A resposta correta é um. E por que o canudo só tem um buraco? Bem, para você entender essa questão, você tem que saber a diferença entre buraco e abertura. Buraco é a região interna do canudo, ok? E a abertura corresponde àquela região que é representada por uma área que representa o acesso ao buraco. Então, na verdade, um canudo ele tem somente um buraco com duas entradas. Quando eu tampo uma das entradas, o buraco continua existindo e eu tenho aqui uma entrada por cima. E se eu tampar as duas entradas? Na verdade, eu continuo tendo buraco. Ter tampado as entradas não isenta a existência do buraco. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura côncava, certo? Aí eu coloco o meu sapinho dentro dessa estrutura côncava, tá aqui meu sapinho, e eu cubro ele com essa outra estrutura tampando. E aí o que eu fiz? Eu esmaguei o sapinho? Não. Tem alguma abertura? Também não tem abertura. Mas por que o sapinho está lá dentro sem ser esmagado? Porque no interior dessas duas estruturas, de cima e de baixo, tem um buraco. Agora, quando eu tiro minha mão aqui, eu passo a ter uma entrada. Esse aqui é um buraco com uma entrada. Então, eu acho que já ficou claro que o nosso canudo ele só tem um buraco, que é uma região, e ele tem duas entradas. Na verdade, um buraco pode ter várias entradas, como no caso de um formigueiro, o núcleo de um formigueiro, ele seria um buraco e existiria várias entradas de acesso. O grande problema dessa questão, que ela é uma questão muito complexa quando você vai falar em inglês. Por quê? Buraco e abertura e furo tem a mesma definição no inglês, é chamado de hole. Buraco chama de hole, furo chama de hole e abertura em alguns contextos também chama de hole. Só que na prática o furo é a composição buraco mais abertura, onde na engenharia a gente pode ter o seguinte: eu tenho aqui uma placa de madeira, eu venho com a minha furadeira e faço um furo, ok? Eu faço um furo. Esse furo, ele é o quê? Ele tem uma região vazia que representa um buraco, o buraco é representado pela região vazia e ele tem uma entrada, ok? Então aqui nós temos um furo. Só que o furo, existe tipos de furo dentro da engenharia. Tem um furo que a gente chama de furo vazado, que é quando você faz um furo e ele atravessa a nossa madeira, certo? Aonde eu continuo tendo somente um furo, mas eu tenho duas entradas. O problema é que no inglês a gente não consegue separar a palavra abertura, entrada e saída, que seria a mesma ideia, de furo. Então no inglês você fala tem duas entradas, two holes, ou tem um furo, one hole. Então, assim, vai ficar muito difícil responder isso no inglês e é bem filosófico, mas na nossa língua portuguesa, como ela é um pouco mais robusta do que a maioria dos outros idiomas, as línguas neolatinas são um pouco mais robustas que a maioria dos outros idiomas e por isso é considerado uma língua difícil de se aprender, a gente tem essa separação entre buraco, abertura, lembrando que abertura na verdade, a representação da entrada e saída, e a composição dos dois, que é chamado de furo.